Questão 72 é uma questão de estatística descritiva. Está dizendo que a tabela abaixo representa, em ordem decrescente, a classificação final dos 10 países que mais ganharam medalhas de ouro nas Olimpíadas do Rio de 2016 e o respectivo número de medalhas. Então, você tem a tabela aqui em ordem decrescente do número de medalhas de ouro. Nessa tabela não foram apresentados os números de medalhas de ouro da Alemanha e da Itália, mas sabe-se que o número de medalhas de ouro somadas desses 10 países é 182, denotando por MA, MD e MO, respectivamente, a média aritmética, a mediana e a moda do número de medalhas de ouro da tabela, incluindo as medalhas da Alemanha e da Itália. Então, a relação entre essas três medidas de tendência central, em ordem decrescente, é... Bom, gente, inicialmente, nós podemos calcular a média, né? Então, a média que ele chama de MA aqui seria 182, que é a soma de todas essas medalhas, dividido por 10, já que são 10 países. Então, a média aritmética aí dá dando 18,2. Tá? Então, isso aí está bem tranquilo para poder determinar. Bom, por outro lado, eu sei que 182 dividido por 10 é a média aritmética. E nós sabemos que o somatório de todas essas medalhas aqui tem que dar 182, tá? Então, a soma desses valores que estão caracterizados na tabela dá 157, somados, claro, ao número de medalhas da Alemanha, que eu vou chamar de A, e ao número de medalhas ganhas pela Itália, que eu vou chamar de I. Isso também dividido por 10. Isso vai permitir que a gente consiga determinar o número de medalhas da Alemanha e da Itália somados, tá? Então, o denominador aqui a gente pode cancelar, e aí passa esse 157 subtraindo aqui de 182. Então, nós temos que o número de medalhas da Alemanha somados ao número de medalhas da Itália é igual a 25 medalhas, né, com o número de medalhas da Alemanha sendo superior ao número de medalhas da Itália. O A maior que o I, por conta de estar em ordem decrescente. A Alemanha está no 5º lugar, né, a Itália está em 9º. Então, isso precisa ser considerado aqui também. Bom, vamos tentar determinar a moda. Então, algumas suposições, tá? Bom, vamos lá. Se supormos que o número de medalhas da Alemanha seja 19, para que nós tenhamos uma moda aqui, por exemplo, se o A for 19, por meio dessa equação que a gente determinou aqui embaixo, é fácil nós percebermos que nós teríamos aqui o número de medalhas da Itália igual a 6, tá? O que não é possível, tá certo? Então, isso aqui não seria possível, porque, olha só, se o número de medalhas da Itália for 6, observe o seguinte, a Itália tem uma interrogação aqui, ela está acima de 8, gente, é em ordem decrescente, então aqui tem que ser um número superior a 8, ou pelo menos 8, né? Não pode ser 6, então está incoerente isso aqui. Se supormos que o número de medalhas da Alemanha é 12, o que nós teríamos para o número de medalhas da Itália? 13, não é isso? Também não é possível. Tá? Então também fura, também não é possível, porque como que aqui pode ser 13 se eu estou entre 9 e 8? Tá? Então essas duas primeiras situações aqui estão fora de cogitação. Vamos seguindo. Outra possibilidade, então, é analisar a Itália, né? Vamos lá. Vamos pegar em função da Itália. Se o número de medalhas da Itália for igual a 9, nós teríamos que o número de medalhas da Alemanha seria igual a 16, né? Bom, é possível, né? Olha só. 16 é um número compreendido entre 19 e 12. E aí nós teríamos uma moda igual a 9, por exemplo. Né? Teriam dois valores, 9 e 9 aqui. Bom, se supormos que o número de medalhas da Itália seja 8 ao invés de 9, nós teríamos que o número de medalhas da Alemanha seria 17, o que também é bem plausível, né, gente? 17 está compreendido entre 19 e 12. Então, esse item aqui é possível e esse item também é possível. Então, vamos trabalhar em função disso, tá? Nós podemos, então, ter a moda sendo 9 ou a moda sendo 8. Um desses dois resultados aqui satisfaz para nós.
E como que nós faríamos em relação à mediana? Se a gente considerar a moda 9 ou a moda 8, nós vamos considerar a Alemanha com 16 ou 17 medalhas. Nós temos 10 países, então a mediana seria o somatório do número de medalhas da Alemanha e do Japão, já que eu tenho um número par de elementos na minha amostra, então eu vou pegar os dois elementos centrais, que seria Alemanha e Japão. Então, quem que seria a nossa possível mediana? Pode ser 16 mais 12, e aí eu faço a média aritmética entre esses dois valores, daria 14, ou a nossa mediana seria 17 mais 12 dividido por 2, que daria 14,5. Né? Então, são as possibilidades da nossa mediana. De qualquer modo, observem que a nossa média aritmética ela é maior que qualquer dessas medianas, e qualquer dessas medianas é maior do que as possíveis modas que nós temos aqui. Então, o item que satisfaz seria a média sendo maior do que a mediana, que é maior do que a moda. Tá certo? Então, a alternativa correta seria o item C. Ok?